pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Juan Medeiros e sou host principal aqui desse podcast maravilhoso que foi idealizado pela ABF Seccional Rio. Mandar um alô, um grande abraço aí pro presidente Clodoaldo e pro vice-presidente Júlio, que são os caras que estão com essa ideia genial. E aí hoje nós estamos aqui apresentando o Fala Franchising Carioca. E eu estou com duas pessoas aqui incríveis para falarmos sobre tecnologia para a área de food, enfim, toda essa questão que envolva marcas de alimentação. E eu estou falando com a Cris, que é da Gouveia Food Service, e o Arnaldo de Blasi Pizzas Artesanais. Eu ainda não experimentei, então eu gostaria que você me enviasse aí via Sedex, por favor, hein, Arnaldo? Que a gente tem que fazer... Eu tô no Rio. A gente tem que fazer aquele ASMR da tua pizza, pô, que senão não tem graça. Tem 20 unidades aqui pelo Rio de Janeiro. Ô, maravilha! Comer. Então, vamos levar a equipe toda para experimentar de Blasi Pizzas Artesanais aí. Então, vamos lá. Cris, eu vou fazer já aqui o pedido. Vamos, por favor, Arnaldo, deixar a nossa querida dama se apresentar. E, Cris, por favor, apresente-se e fale do seu negócio. Tá joia. Bom, prazer a todos. Muito obrigada aí pela audiência, quem está nos acompanhando. Eu sou fundador e CEO da Gouveia Food Service. A empresa tem 13 anos. Eu trabalho no mercado de alimentação há quase 27 anos. Ixi, tô velha. E aí, há 13 anos fazendo consultoria para negócios de alimentação, para redes, operadores independentes, indústrias, distribuidores, e desde o ano passado tenho a grata felicidade aí de ser uma das pessoas que compõem as comissões da ABF Seccional Rio. Eu sou responsável pela comissão de food, então queria fazer um convite aí para os empresários do Rio, precisarem de alguma coisa do setor, podem me procurar. Muito bom, parabéns, Cris, excelente. Eu gosto muito de comer. Eu não entendo muito de gerir o negócio, mas eu acho que caso eu queira fazer um investimento em algo de alimentação, é só procurar a Cris na comissão de food da ABF Seccional Rio. É isso aí, por favor, vai ser um prazer. Legal. Arnaldo, por favor. Bom dia aí a todo mundo. Meu nome é Arnaldo de Blasi, sou fundador de Blasi Pizzas Artesanais. Tem 12 anos que a gente fundou essa empresa. No começo a gente fazia serviço de buffet para eventos. Foi um sucesso, nós chegamos a ser referência aqui no Rio de Janeiro sobre o buffet de pizza. Em 2017 a gente participou do Rock in Rio, foi quando deu uma grande visibilidade na marca. Em 2018 a gente entrou para o mercado de delivery. A gente abriu a primeira unidade na Barra da Tijuca para fazer delivery, e aí foi fazendo muitos ajustes, e até que em 2021 nós entramos para o franchise. Fizemos o formato de franquias e começamos a expansão. Hoje a gente já está em 4 estados, né? Com mais de 29 lojas. Desafiador, né? Porque eu conheço alguns donos de pizzaria e aí vocês que são os especialistas, vocês podem me dizer, obviamente, melhor, mas muito pensam localmente, né? Arnaldo e Cris, né? Eles pensam assim, eu sou, eu sou da Tijuca. Ele começa na Tijuca, aí depois, eu vou pro Meier, né? Aí fico ali em São Cristóvão, mas fazer uma expansão da replicabilidade num negócio de alimentação e sendo provavelmente uma empresa familiar, né? Eu acredito que você é o fundador, deve ter alguns familiares, e a empresa crescer e dar replicabilidade é muito difícil, né? Isso deve ter sido um desafio grande para você, principalmente depois, num período pós-pandêmico, né? Você fez o teu modelo de franquia em 2021. Me explica como foi esse desafio, Arnaldo, e como você conseguiu esse sucesso incrível de estar em 4 estados, e você falou que acho que são mais de 29 unidades, né? Muito bom. Cris, eu vou primeiro dar a palavra para ele por conta desse gancho, tá? Por favor. Então, fala aí, Arnaldo, pra gente. Como você bem falou, esse crescimento que você explicou aí do cara abrir na Tijuca, depois São Cristóvão, depois Meier, é a mesma coisa que nós fizemos, só que de uma forma maior. É um crescimento espiral, é o que eu acredito que seja mais saudável para a empresa. Então a gente começou na Barra, aí depois foi para o Recreio, Freguesia, Zona Sul, aí foi para a Zona Norte,
Baixada, Niterói. Aonde na Baixada? Desculpa, eu preciso saber disso. Nova Iguaçu. Pô, tu tá do meu lado, irmão. Sou de Nilópolis. Nova Iguaçu. Tá do meu lado. Eu vou pedir uma pizza, hein, Cris? O que tu acha? Eu vou pedir uma para Capô 2 pra gente fazer aqui a propaganda da De Blase Pizzas Artesanais. Eu vou fazer um ASMR com a tua pizza e quero uma em Nilópolis pra mim também, ô Arnaldo, por favor. Tá combinado. A gente teve até uma pessoa interessada em abrir em Nilópolis, tem uma conversa bem avançada. Baixada, a gente tem 2 oportunidades ainda, que é Nilópolis e Caxias, né? São áreas que a gente já fez o estudo. Provavelmente até o meio desse ano a gente já vai estar com a unidade aproveitando lá. Só isso, desculpa, obviamente eu não me apresentei, que esse não é o objetivo de falar dos meus negócios, mas eu estou presidente da Associação Comercial e Empresarial de Nilópolis e Baixada Fluminense. Então, tudo que esteja envolto da questão institucional que preconiza esse apoio ao fomento ao desenvolvimento econômico local para o empresário e comerciante, você pode estar me solicitando, porque eu tenho, né, algumas prerrogativas e faço toda a questão de ajudar você na expansão dentro da Baixada Fluminense, tá? Bacana, bacana. A Baixada é um lugar, assim, infelizmente pouco explorado, mas com potencial absurdo. Então, depois que você entra, coloca um pé lá, você vê assim, por que as pessoas não investem aqui, né? Enfim, mas aí é um outro papo. Daí a gente foi para a primeira loja em Belo Horizonte, São Paulo. Que incrível. Então, não deixa de ser um crescimento espiral, só que um pensamento nacional, né? E aí, falando sobre a pandemia, como eu te falei, 2018 a gente abre o primeiro delivery. Imaginei que aquele sucesso todo que a gente teve fazendo eventos e fazendo Rock in Rio, era simplesmente pegar aquela pizza, colocar numa copiar caixa e colar, né? Plug and play, né? Foi aí que a gente errou. A pizza que é feita para ser comida na hora não é a mesma pizza que tem que ser mandada por numa caixa, numa mochila térmica, e demorar às vezes uns 10, 15 minutos para entregar. Então a gente teve 2018 e 2019 foi um ano de reformulação do produto, e foi muito difícil, porque acertar o produto, enfim, vários testes, e foi quando a gente começou a acertar. Aí chegou no final de 2019 e a gente começou a ter um produto já voltado para o delivery. Então, assim, uma coisa que a gente imaginava que seria muito rápido, né? A gente precisou de muita energia, muito foco e muito investimento também. Coisas que as pessoas às vezes não enxergam o quanto você tem que investir para ter esse retorno lá na frente. Quando eu falo isso, eu falo de fazer um plano mesmo um business plan, né? Montar, saber que você tem um investimento até começar a ganhar um dinheiro, não vai ser da hora para o dia, então isso tem que ser pensado quando você vai abrir uma empresa. E muitos confundem a questão do break-even, né, com payback. É totalmente diferente. Você chegar no teu ponto de equilíbrio, que é onde o momento que a tua empresa ela está minimamente estabilizada e ela já está se pagando, e depois você tem o teu ROI, né? O teu payback, que aí é um outro momento. E eu acho até que, pegando um pouco esse gancho que você falou, porque eu acho bem interessante, que a parte de alimentação ela é economicamente sustentável. É um negócio que é muito bom, né? O brasileiro gosta de comer bem, né? Tem a questão da replicabilidade, escalabilidade do negócio, é bom, mas se você não tiver um planejamento prévio, né, das suas previsibilidades do negócio, você saber comprar bem com um fornecedor bom, para você ter um markup melhor na tua venda, isso é fundamental para o sucesso do negócio na alimentação, né? E um planejamento não é você saber mexer em Excel e colocar os números que te agradam, né? O planejamento... Que ali tu bota o número que tu quer, né, irmão? Exatamente. Então, o planejamento é realmente identificar quem é seu público, identificar o ticket médio da região. Assim, tem diversas ferramentas hoje em dia que você pode fazer isso. Então, realmente... E se você chegar e aquela conta não fechar e for teu sonho, você tem que parar por ali. Por mais que seja seu sonho, a conta não fecha, você tem que parar por ali. Eu sei porque eu já abri negócio que era meu sonho e eu bati com a cabeça e perdi muito dinheiro. Então, hoje... com essa experiência a gente não passa mais por isso, né? Vai passar por outros erros, mas esse a gente não passa mais. Não se repete, exatamente. Que aí é burrice, né? Repetir o erro. O fracasso é importante para o negócio, sim. Porque você não repete aquilo. Você melhora, na verdade, né? O líder, né? O empreendedor, ele melhora com os fracassos, né? Eu acredito que você fez isso. Exatamente. E aí, voltando lá no final de 2019, a gente já com o produto já bem pronto, né, voltado para delivery, a gente começou a pensar na questão da franquia, formatar a franquia. Nosso projeto sempre foi delivery, é uma pizzaria delivery. Então, quando você me pontuou a questão
da pandemia, ela veio e acabou ajudando a gente, né? Acelerou o nosso processo, porque o processo de delivery, ele no geral, ele acelerou muito com a pandemia. Então, a gente já estava pronto, já tinha expertise, já tinha produto, já estava voltado para o ramo de delivery, a gente não precisou. A gente não era um restaurante que teve que se adaptar para um delivery, muitos fizeram isso e, infelizmente, não conseguiram, porque são duas operações totalmente diferentes. O meu garçom, por exemplo, é um motoboy. É uma outra estrutura, é um custo logístico muito alto. E aí, quando você tem um custo logístico muito alto, você também não pode ter um custo de chão muito alto. Então, quando você tem os dois, o delivery não funciona. Então, tem muitas coisas para ser avaliada. E realmente ajudou, acelerou bastante o processo. A gente começou a franquear, teve a primeira unidade, aí começa a fazer aqueles testes, né? Você abre uma segunda loja em uma unidade para ver se vai performar melhor. Aí vai para uma outra região, começa a performar. E você vê que você ali realmente você criou algo franqueável, né? Porque pivotou, né? Conseguiu modelar um bom negócio. Algo franqueável é isso. É você conseguir colocar todas as suas taxas ali dentro e o franqueado ter um bom retorno. Se isso aí não chegar nessa conta, não é franqueável. Você falou da questão do franqueado, né? Hoje você tem o teu modelo de franquia, tá tendo sucesso, legal. Fala mais do número da de Blasi Pizzas Artesanais, né? Por exemplo, qual é o payback do teu franqueado, né? Se você quiser abrir número, tipo falar o valor da taxa de franquia, fala como se eu fosse um candidato para abrir uma pizzaria sua, tá? Faz aí o teu pitch comercial para mim. Não, hoje a taxa de franquia nossa é 55 mil. Uau, que legal! Para rua? Para pizzaria de loja? O custo, em média, para você abrir uma loja nossa com equipamento, com obra, capital de giro, que a gente exige que ele tenha capital de giro, muitos não usam, mas é necessário que ele tenha, que ele saiba que possa vir precisar, é na faixa de uns 230 mil, o investimento total. Isso loja aberta, com a chave na mão, funcionário e equipamento e insumos rodando, né? 310 mil mais ou menos consegue montar uma pizzaria sua. Não, estou falando do valor já todo. Taxa de franquia, capital de giro, obra, 230 mil valor total. 230, legal. Não é somando os 55 não. 230 mil a média. Lógico, já tive lojas que abriram com 200 mil, já tive lojas que abriram com 260 mil. É uma média, 230 mil. Legal. Hoje o faturamento médio da rede das lojas que estão abertas, hoje nós somos 20 lojas abertas, tem 9 para inaugurar esses próximos 2 meses, né? Do que fecham as 29 que eu falei. O faturamento médio hoje está em 140 mil, o retorno médio para o franqueado está em 13%, tem um franqueado que faz 16%, tem franqueado que faz 10%, isso vai depender muito do valor ali que ele está faturando, né? Eu tenho lojas que fatura 270 mil, tenho lojas que fatura valor alto, mas a média de faturamento é 140 mil. O payback, como você falou, a partir de 14 meses, eu já tive franqueado que teve payback até com 12 meses, mas na média é 14, 15 meses. Muito bom. E o break-even está na faixa de uns 65 mil, 70 mil, depende muito da estrutura. Às vezes é um perfil no franqueado que ele é mais investidor, então ele vai ter um custo mais alto ali de operação. Às vezes é um franqueado que usa aquilo como um emprego dele, o trabalho dele de fato. Então, é um custo um pouco mais baixo de operacional. Então, isso vai mudar bastante, entendeu? Você falando aí de número, eu tenho franquia, né? Eu tenho franquia e estou montando a franquia da minha empresa também. Uma coisa que é importante é a gente sempre dar previsibilidade do 0 ao 5º ano, né, de empresa. E a gente tem um quesito que é o VPL, né? O valor presente líquido. Então, você falando desse número mais ou menos, eu posso dizer que está dando... 3 vezes. E deve estar dando em torno de 700 a 750 mil de VPL em 5 anos, né? Isso. Então o cara investe 230 mil, mas ele tem uma VPL de 750 mil em 5 anos, né? Investimento... Mais o ativo também, né? Sim, incrível. Legal. Cara, parabéns. Desejo um sucesso abundante para você, que a sua vida seja... Celebra a tua vida extraordinariamente aí para que teus caminhos sejam abertos, que você saia aí de replicabilidade, saia de 29 e vá para 50, para 60. Se Deus quiser. Porque isso a gente naturalmente, a gente que é empresário, a gente não monta empresa para ficar pobre, a gente monta empresa para ganhar dinheiro em abundância, porque a consequência disso é impactar vidas, é melhorar a empregabilidade, desenvolvimento econômico local.
Então, ver um cara que entrou, né, já está há muitos anos, mas entrou num cenário de delivery e de franquia em 2021, no momento pós-pandêmico, vivendo no Brasil, com as cargas tributárias que nós temos, as leis retrógradas, eu não falo que elas não sejam necessárias, é bom, pagar imposto não é ruim, mas a gente tem que ter o inverso, esses impostos eles voltarem para o empresário. Então, ver um cara que entrou no cenário de franquia em 2021 e está tendo esse expansionismo é muito bom para mim também como empresário ver e usar como exemplo, porque eu estou entrando no mercado de franquia, vou ser uma franqueadora agora, então eu preciso beber desse conhecimento fecundo para também ter sucesso. Parabéns. O caminho é esse, como eu falei ali no começo sobre investimento, um bom plano de negócio. Quem vai querer franquear tem que pensar muito na marca, então eu fazia muito investimento na marca. Criar marca, entendeu? Isso é mais do que você criar um produto legal, mais que você ter uma entrega boa, uma experiência boa, é você criar marca e fortalecer a sua marca. É isso que perpetua. Então, a gente tem um investimento muito alto desde o começo na marca. O brand, né? Exatamente. Isso é bom. Se eu pensar há 25 anos atrás, eu era entregador de farmácia. Hoje, no final de semana, eu tenho 200 motos entregando pizzas para mim. Então, como você falou, não pode desistir do seu sonho, você tem que correr sempre atrás de tudo, trabalhando, ser honesto e ser firme nos seus compromissos. É isso que perpetua. Legal. Aproveitando então, agora vamos deixar a dama falar, né? A senhora Cris falar. Aproveitar porque ela tem esse conhecimento técnico, né? Cris, eu acho que você já conhece o Arnaldo, né? E até por você ser da comissão de food, né? O cara tem uma história maravilhosa, né? Incrível. É um cara, um autoplanejador, né? Tem a previsão. O que você consegue ver, fazendo uma anamnese rápida do case de Blasi Pizzas Artesanais, Cris, o que ele fez, né? E o que você recomenda para as empresas de food aplicarem de ferramentas para melhorar suas performances, né? O que a empresa pode fazer para melhorar o resultado e ter o crescimento igual o Arnaldo também, por favor. Acho que a primeira coisa que ele fez foi tomar consciência que ele tinha que estar preparado para o crescimento, né? Então, claramente, se você não tem um produto replicável, né? Então, a assinatura da pizzaria dele é pizza artesanal. Então, você pressupõe que você vai precisar de uma mão de obra super especializada, que é muito difícil, independente do mercado onde nós estamos, seja aqui na Europa, nos Estados Unidos, mão de obra especializada é sempre um desafio. Então, quando você identifica que esse é o ponto mais forte de conexão entre a tua marca e o teu cliente, você precisa criar um processo. E aí, dentro desse processo, é o processo produtivo, é o processo de enviar um pré-mix, ou mesmo que seja até muitas vezes o produto pré-assado ou pré-pronto, enfim, criar uma metodologia para assegurar essa replicabilidade é o mais importante, né? E aí, claro, ter parceiros que te ajudem a assegurar isso, porque assim, o franqueado, ele é um sócio, né, assim, de alguma forma ele é um sócio da nossa empresa, mas ele precisa garantir e seguir tudo que a gente está dizendo ali, né? Então, puxa vida, quando eu tenho parceiros fortes, então não adianta você comer uma pizza na Baixada e depois comer outra em Copacabana e o queijo, você fala, isso aqui não é o mesmo queijo, isso aqui não é o mesmo produto. Então, essa amarração é muito importante. A gente brinca que assim, a gente tem que criar códigos que dificultem. Claro, o ser humano gosta de burlar os sistemas, né? Sejam os sistemas digitais, sejam os sistemas físicos, né? Mas é do ser humano, mas ele precisa entender o valor que isso tem para o consumidor final. E o Arnaldo muito bem colocou, eu concordo muito. Quando você tem um branding forte, né? Quando você tem uma marca forte no mercado, o cliente espera muito essa experiência. E aí a experiência ela precisa ser assegurada pela franqueadora e, claro, também pelo respeito às regras, aos processos pelos franqueados, né? É uma balança que precisa estar equilibrada. Acho que esse é o principal ponto aí, né? A gente pode falar muita coisa, dar muita ideia, mas é uma balança que precisa estar equilibrada. E eu acho que, sem dúvida, ter equipamentos, códigos que te permitam ter aquele resultado final sempre. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com forno de esteira, qual a temperatura que ele está, como é que ele me assegura o meu processo, né? Que hoje em dia tem equipamentos que até pelo teu celular você controla ali, né? Temperatura, umidade, coisas desse tipo. Então, é muito importante que a gente considere que o operador, ele sim
simplesmente opera. Ele não tem ideias, né? O operador, eu digo, o nosso funcionário ali do dia a dia. Ele não vai ter uma intervenção suficiente para prejudicar a experiência do cliente, né? No fundo, todo mundo está aqui pelo patrão maior, que é o consumidor, né? É ele que decide se ele vai comprar de Blasio ou se ele vai comprar qualquer outra marca do mercado, né? Ele é o nosso, quem aperta a nossa cadeira ejetora. Então, ele que decide. Então, se a gente tem a equipe bem preparada, esses códigos que eu estou chamando do equipamento, do produto, né, dos fornecedores e, claro, né, de ter um contrato também aí bem amarrado, porque, enfim, parte a parte as coisas têm que funcionar bem. Então, esse aí, sem dúvida, é o melhor caminho na minha visão. Só complementando, franquia hoje realmente são vários microsócios que você tem e muitos deles nunca tiveram negócios. Então, a franquia tem que dar esse apoio incondicional para ele saber. Às vezes ele não sabe nem mexer numa DRE, então você tem que sentar com ele e explicar como é que faz uma DRE. Você tem que explicar para ele como é que é um processo do produto. Como é que você vai exigir dele se você não dá o suporte, entendeu? Então, a franquia tem que estar muito preparada para isso. Esse crescimento que a gente está esperando para esse ano, que eu não comentei, mas é chegar a 55 lojas até dezembro. Eu quase acertei, hein, quando eu desejei para você caminhos abertos. Eu falei 50. Você falou 50. A ideia é bater agora, nossa meta seria 55. No último semestre do ano passado, a gente investiu em tecnologia, em suporte, em sistema, para poder chegar agora e conseguir. Não é só chegar e vender. Imagina, você sem estrutura nenhuma, você vender 50 lojas no ano. Você vai quebrar. Aí você quebra você e quebra todo mundo junto. Então a gente se preparou, investiu muito em sistema, em tecnologia, para poder agora, em material humano também, para poder agora chegar a vender 2, 3 unidades por mês e conseguir dar o mesmo suporte que a gente dava antigamente. Uma coisa que é importante também, né? A gente está falando sobre a questão do franqueado, né, ter apoio e tal. Isso foi uma discussão que nós tivemos na BF Franchise 2023, eu também fui host do podcast lá. Tem muitos candidatos à franquia que acham que vão ter uma rentabilidade altíssima por conta daqueles números, que são, obviamente, números estudados para a questão da economicidade, questão das previsibilidades até o 5º ano da empresa, VPL, TIR, etc. Essas bodegas todas que a gente precisa entender, né? Mas esquece que é o seguinte, o franqueador, ele não fica te pegando no colo para que o resultado, né, ele seja positivo. Ele te dá ferramentas, ele te dá estrutura, ele te dá conhecimento técnico, né? Ele te capacita, ele te dá a formação. E eu acho muito, né, que a questão do resultado positivo do franqueado, Arnaldo e Cris, é o seguinte: 10% inspiração e 90% transpiração. Né? Eu acho que isso até Einstein que falou, né? Que, cara, porra, é você trabalhar 200%, 90% dos 100%, é muito esforço. Também o cara tá na região dele, fazer também o marketing local dele, não depender só do marketing, que é o marketing estrutural da franqueadora, e 10% é aquela inspiração. Eu tenho a inspiração de alguma coisa, vou levar para a franqueadora para ver se é possível ou não. Vocês concordam com isso? Eu falo muito com o candidato que franquia não é fundo de investimento. Então, franquia, você não vai colocar o seu dinheiro e ele vai render no final do mês. Você tem que ter dedicação, e dedicação nem sempre é você estar ali abrindo uma massa, entregando uma pizza. Não, dedicação é você ter o domínio das pessoas que estão ali servindo você, trabalhando para você, entendeu? Então, uma coisa que eu preservo muito e prezo na entrevista de candidato é realmente se ele sabe lidar com pessoas, porque os clientes são pessoas, seus funcionários são pessoas. Então, você tem que saber lidar com pessoas. Se você tiver pelo menos isso, o resto, como você falou, a franquia vai te dar esse apoio. Vai te ensinar a montar uma DRE, vai te ensinar a fazer o produto, vai te ensinar a operação. Agora você tem que saber lidar com pessoas. Onde é o maior problema, né, Cris? Tem dados aí do IBGE que eu acho que 70% das empresas, quando elas abrem, nos 2, 3 primeiros anos, elas vão à falência. Isso não é por conta da capacidade intelectual ou do produto ou do serviço, é a falta das previsibilidades, é a falta do conhecimento técnico,
né, de como você vai errar menos. E você ter uma franquia é exatamente isso. O Arnaldo mesmo falou, ele montou a empresa, já fracassou, aprendeu, melhorou e pivotou, cresceu. Então, quando alguém vai pegar uma franquia de uma pizzaria de Blasi artesanais, né, a de Blasi Pizzas Artesanais, ela já vai ter as previsibilidades, já vai ter as ferramentas para errar menos, mas vai ter que trabalhar da mesma proporção que o Arnaldo trabalhou para montar lá atrás. E não é uma certeza de sucesso, né? Não é uma certeza de sucesso. Exatamente. Eu costumo falar isso muito. Porque geralmente quando a pessoa procura uma franquia, ela já procurou várias outras, né? Aí quando ele vem para mim, conversa comigo, já na última etapa, que passa pelo meu time de vendas, e eu faço alguma... Ele me questiona, poxa, mas a outra franquia me falou que eu vou fazer 25% de lucro. A outra franquia falou... Vai lá. Fecha com ele. Eu posso fazer com 2 funcionários, eu vou ter... Tudo bem, se você entende que isso é uma realidade, talvez você não esteja nem pronto para poder abrir um negócio. Eu não quero um franqueado desse, entendeu? Para quebrar, né, cara? Hoje a gente tem Ninguém quer isso, que né? nunca fechou uma loja. Você sabe como é difícil isso. Com certeza. Nossa, demais. Eu fracassei muito também, fracassei muito. Isso é normal. Com a discussão, né, falando dessa questão de aberturas e fechamentos, a gente sempre tenta descobrir, né, o número mágico de quantos estabelecimentos de alimentação existem no Brasil, né? Então a gente tem acompanhado através de um parceiro nosso esses números. Entre 2018 e 2023, mais de 200 mil CNPJs ligados à alimentação foram encerrados. Então, hoje, quando nós olhamos o tamanho do mercado, né, a gente, claro, tem um efeito pandemia aí importante, né, que aconteceu, mas o que a gente tem percebido é uma redução na velocidade de abertura de novos CNPJs ligados à alimentação, o que, ao mesmo tempo que preocupa, nos deixa mais feliz, porque tem menos gente amadora entrando no nosso mercado. Então, acho que esse é um ponto bastante importante, né? O franchising, ele prevê um nível de profissionalismo acima da média de mercado, né? Então, quando eu vou como independente, a minha taxa de mortalidade é muito maior. Quando eu vou como franqueado, entro aí dentro do sistema, essa taxa cai, mas de qualquer forma, né, em poucos anos aqui a gente percebe um grande e importante número de fechamentos. Hoje a gente já enxerga o mercado segmentado em mês, e em CNPJs de simples, enfim, de outras modalidades, aí, claro, lucro presumido, lucro real, de redes mais pujantes assim no mercado brasileiro. Mas é interessante que a grande maioria das operações tem entre 2 e 10 funcionários dentro dos seus negócios, que é uma realidade, né, bastante forte dentro do franchising, né? A gente tem um número pequeno, claro, nas operações que são menores, um número pequeno em número de funcionários. É bastante interessante, então a gente tem uma multiplicidade de empregadores e, portanto, essa importância que o Arnaldo bem colocou sobre a gente se formar como líder, se estruturar, aprender, gerir pessoas, gerir negócios, né? Aprender a acolher. Contratar pessoas melhores do que a gente, que é importante. Exato. Né? Legal que a Cris falou agora sobre esse dado, né, das empresas, a ramo de alimentação fechando muito e na contramão o franchise crescendo. O que você entende com isso, né? Você entende que eu tenho um mercado enorme de franchise para explorar no Brasil. Se você for comparar o Brasil com os Estados Unidos, assim, a gente está engatinhando. Absurdo. Então você vê que as pessoas estão começando a entender que o melhor caminho realmente é o franchise, até pela taxa de mortalidade. Então, assim, quem abre um restaurante tá numa queda de fechamento, um fechamento grande. Quem abre uma franquia está crescendo. Então, assim, você vê que é o caminho para quem quer empreender, né? Para quem quer pelo menos seu primeiro negócio. Exatamente. Legal. Pessoal, foi incrível. Eu ficaria aqui muito mais tempo, óbvio. O Arnaldo tem compromisso dele, acho que a Cris também. Eu acho que a gente vale aí reforçar para o presidente Clodoaldo e ao vice-presidente Júlio para que a gente faça um novo Fala Franchise Carioca com vocês e convidar outras pessoas. Você estava falando aí, eu vou dar um exemplo agora real que aconteceu com o Grupo Rão, né? O Guilherme divulgou que um rapaz funcionário dele agora vai se tornar um franqueado dele. Então isso você vê que planejar e fazer com que a coisa se internalize, você cria uma cultura organizacional dentro da empresa, isso melhora o teu resultado, porque o teu maior canal, o teu maior cartão de visita é, você ter um garçom que foi teu motoqueiro.
Você falou isso aí. Isso é incrível. Isso é sinal da prosperidade da tua empresa e da questão da cultura organizacional, porque eu não tenho dúvidas que você pensa que um funcionário teu um dia pode sair da tua empresa para prosperar sendo um franqueado teu. Então esse é o maior sucesso para o empresário, é saber que o seu planejamento está em franca expansão e abundância. Cris, obrigado pela tua presença aí no online, Arnaldo também. Eu vou dar 30 segundinhos para cada um de vocês, por favor, para que vocês falem onde as pessoas encontram vocês, as suas redes sociais, site, etc, tá? E já estendo o meu abraço aí em nome da BF Seccional Rio para vocês. Bom, vamos lá. Nós estamos nas mídias sociais como @Gouveia Food Service, no LinkedIn, que é a rede que eu prefiro falar de trabalho, Cristina Souza, pode colocar Cristina Souza, porque tem muitas, né? Cristina Souza Gouveia Food Service. Obrigada aí pelo tempo de todos. Parabéns, Cris. Obrigada. Sucesso. Obrigada. Arnaldo, por favor. Vocês encontram aí a DiBlase, @DiBlase Pizzas, no Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, YouTube e Twitter, @DiBlase Pizzas, em todas essas redes sociais, basicamente todas as redes sociais, e nosso site www.diblasepizzas.com.br. Lá você vai ter informações sobre como pedir a pizza, vai ter informações sobre nossa franquia, como adquirir uma. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Conte comigo aí quando precisar. Eu até vou fazer um convite para vocês dois ir lá tomar um café comigo no meu escritório e na associação comercial. Bacana. Beleza? Valeu, gente. Um beijo e abraço para vocês. E pessoal, por favor, não se esqueçam. Se inscrevam aí no nosso canal do YouTube. Se inscreva, clica aí para se inscrever, para acompanhar essas maravilhosas entrevistas, para vocês beberem desse conhecimento fecundo sobre franquias, porque nada melhor do que ter sucesso com quem tem sucesso. Valeu? Vamos para cima, pessoal. Um abraço.